Bom dia, moçada, tudo bem? Estão me ouvindo? Todo mundo dormindo. Botei música para energizar, o pessoal dormiu. Ó, a Damiana acordou. Tudo bom, gente? O pessoal tava achando que era feriado hoje de novo, né? Vamos começar então hoje com a Lei de Ohm. Na semana passada, na terça-feira, nós tratamos de corrente elétrica. Espero que ninguém tenha esquecido tão rápido assim do assunto, né? Então, nós vimos, começamos a estudar as situações em que as cargas elétricas entram em movimento, e aí vimos que a corrente elétrica, ela é uma relação entre a quantidade de carga elétrica que passa numa seção reta de um condutor no tempo, né? Então a gente pode pensar aí num fio condutor de qualquer material, em que eu faço um recorte aqui nele, uma seção reta, e observo quantas cargas elétricas cruzam essa seção reta em um intervalo ΔT. Por isso que a unidade de corrente elétrica é o ampere, que é coulomb por segundo, ou seja, quanto de carga elétrica que passa por um segundo de intervalo de tempo, tá? Então foi isso aí que nós vimos na semana passada, em resumo, fizemos alguns cálculos, né? Nós vimos também que não é incomum, sabendo que a menor carga elétrica que existe na natureza é a carga de um elétron, né? A carga do elétron que é negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Também não é incomum que a corrente elétrica seja dada em N vezes E, quantos elétrons passam por segundo, vezes a carga de um elétron, né? Então aqui o N seria um número dizendo 100 elétrons passam por segundo, 1000 elétrons passam por segundo, vezes a carga do elétron. Era uma outra maneira aí de tratar de corrente. Okay? O que a gente vai ver hoje? Já que sabemos, né, já conhecemos um pouco dessa questão das cargas elétricas entrarem em movimento, e já vimos também a lei a definição de voltagem, o que é voltagem, nós podemos agora começar a tratar dos resistores. E nós vamos tratar de resistores de um tipo específico, que é o mais comum usados aí nos circuitos, que são os resistores ohmicos. O que é um resistor ohmico? É um resistor cujo comportamento dele, uma resistência, né, que tem o comportamento de acordo com a lei de Ohm. Ohm foi o nome do pesquisador que estabeleceu essa lei, por isso aí o O maiúsculo sempre, tá? Tudo bem, gente? Perguntas? Tá. Então, todos os dispositivos, ou quase todos os dispositivos elétricos que nós temos hoje, eles têm como objetivo o quê? Transformar energia elétrica em algum outro tipo de energia. Ou o inverso, pegar algum tipo de energia e transformar ele em energia elétrica. Tá? Então,
Exemplos aqui: ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, lâmpada. Tá? Todos eles fazem o quê? Eles transformam energia elétrica em algum outro tipo de energia. Quando essa energia é térmica, isso é feito essencialmente por um componente aí dos circuitos, que é o resistor, né? Acho que todo mundo já deve ter tido a desagradável experiência de, num dia frio, tomar banho e a resistência elétrica do chuveiro partir, né? Queimou a resistência. E aí você, em vez de DDP, fala outra coisa. Isso geralmente ocorre em finais de semana e dias em que não é possível comprar resistência, né? Parece que os chuveiros elétricos escolhem os dias específicos para danificarem suas resistências, né? Então, o que a gente vai ver é essa razão entre a diferença de potencial e a corrente que atravessa um resistor. De uma maneira geral, o que é um resistor ôhmico? É um resistor tal que, dada a tensão a qual ele está submetido, existe uma relação fixa entre a tensão e a corrente que passa por ele, que é dada pela resistência. Tá? Então, se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente, porque a resistência é própria daquele equipamento, né? Daquele elemento do circuito. E essa resistência depende de vários fatores, do material, da espessura e também do comprimento dele. Tá? Em geral, os elementos de circuito que têm a resistência variável ou ajustável são aqueles em que eu posso ajustar o comprimento do resistor, né? Se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência. Tá? E essa relação aqui é a chamada lei de Ohm. É bem simples. Diferença de potencial igual a resistência vezes a corrente elétrica. Tá? Todo resistor que tem essa característica é chamado de resistor ôhmico. Tá? E são os resistores que a gente vai usar aí nos nossos circuitos. Vamos ver um exemplo? Aqui a gente tem que um chuveiro elétrico, que ele pode, que ele consome uma potência de 2.200 watts, vai ser atravessado por uma corrente de intensidade 10 ampere. E aí a pergunta é: qual é o valor da resistência que tem que ser instalada nesse chuveiro? Tá? Então aqui nós temos dois valores: a potência, que é de 2.200 watts, e a corrente, que é de 10 amperes. O que é potência? Tá? Potência é sempre, vocês gostam muito dessa palavra, sempre. Potência é sempre, por definição, energia por tempo. Tá? Quanto maior a energia fornecida ou consumida no mesmo intervalo de tempo, maior a potência do equipamento. Tá? Nós sabemos que energia por carga elétrica, e aí se eu dividir e multiplicar aqui por carga, eu não alterei em nada a equação. Energia por carga, nós já vimos. O que é energia por carga? Quem lembra? Ninguém lembra de nada. Energia por carga é diferença de potencial. Tá? Então, nós temos aqui que a potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Tá? E aí, como foi dito que esse resistor é ôhmico, a gente pode considerar, então, que essa diferença de potencial a qual o chuveiro está submetido, ela é igual à resistência do chuveiro vezes a carga elétrica que o atravessa, né? A corrente elétrica que o atravessa.
Se eu substituo essa equação da lei de Ohm aqui, nós vamos chegar na seguinte relação: a potência é igual a RI vezes, substituindo aí, né, vezes I. Ou seja, a gente pode escrever que a potência é igual a R vezes I, RI ao quadrado. E com isso a gente tem como chegar no valor da resistência do chuveiro. O que foi dito no enunciado? Que o chuveiro tem uma potência de 2.200 watts, a resistência é a nossa incógnita, e a corrente que vai atravessá-lo é de 10 amperes. Então aparece aqui o 10 ao quadrado. Opa! O que aconteceu? Tá? R ao quadrado, logo 2.200 watts é igual a R vezes 100, portanto, a resistência vai ser igual a 2.200 dividido por 100, ou ainda 22 ohms. Tá? A gente pode escrever ohms ou usar o símbolo ômega maiúsculo para identificar uma resistência. Tá? Então, aqui, a partir da definição de potência, não só elétrica, mas mecânica, toda potência tem sempre essa definição de energia por tempo, trouxe ela para alguma coisa conhecida, né, diferença de potencial e carga elétrica, e depois utilizei a lei de Ohm, que a gente acabou de ver, o igual a RI, para chegar no valor aí da resistência do chuveiro. Simples, né? Bem fácil. Para começar a segunda-feira. Eu selecionei para vocês fazerem já, né? É importante que seja feito hoje, alguns exercícios desse tipo, bem simples, que estão lá na nossa equipe. E esses exercícios, como são bem simples, é uma aula bem leve, dá para a gente fazer hoje, né? Eu acredito que aí em uns 10, 15 minutos, 20 no máximo, vocês consigam fazer. Deixa eu postar isso para vocês. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, todos eles bem simples. Vamos pensar aí que são 8 horas agora, a gente tem até as 9h20, às 8h30. Acho que meia hora vocês conseguem fazer. Pode ser? Então começamos a correção às 8h30. Façam os exercícios. E a Beleza, correção, professor. tá? E a correção começa às 8h30. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu estou aqui na escuta, tá? Já está disponível para vocês. Então, olha só, o primeiro exercício da lista, ele traz aí um enunciado longo com várias informações interessantes, né? Ele fala que os dispositivos eletrônicos utilizam materiais de baixo custo, polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas, né? A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, esse elemento se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Calcule o valor da resistência elétrica da polianilina
na presença de altas concentrações de amônia. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Esse gráfico dá o comportamento da polianilina sem as altas concentrações, quando ela tem um comportamento ômico, que a gente percebe pelo fato do gráfico corrente versus diferença de potencial ser uma reta, né? E a pergunta que ele faz é qual é o valor que chega à resistência dela quando em presença aí dos altos índices, dos altos percentuais de amônia, que ele disse aí no texto que é 4 vezes esse valor. Então, o que a gente precisa fazer? Obter a partir do gráfico a resistência ômica dela, fora, né, dessa situação em que tem amônia presente, e depois multiplicar por 4. Tá? Então, vamos ver, fazer aí o cálculo da situação original, problema, que é sem a presença de amônia, tá? Ups. Então, no exercício número 1, o que nós temos aqui? Um gráfico, corrente versus diferença de potencial. Como é que a gente extrai desse gráfico a informação da resistência? Vamos lembrar do seguinte, ó, diferença de potencial. Opa, ficou muito grosso isso aqui. Deixa eu afinar o lápis. A diferença de potencial de um resistor ôhmico ele é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Então, se eu pego um ponto qualquer do gráfico, onde ele me diz qual é a diferença de potencial, eu vou ter a corrente correspondente, a resistência é a mesma. Se eu pego um outro ponto, um segundo ponto qualquer, esse valor, o 2, vai ser igual à mesma resistência vezes I2. Tá? Ou seja, se eu fizer aqui o 2 menos o 1, isso vai ser igual a resistência, e 2 menos I1. E aí, eu posso calcular a resistência dividindo a diferença entre dois pontos, no caso de diferença de potencial, e a respectiva variação de corrente desses dois pontos. Então, como é que eu faço isso no gráfico? Tá? Eu vou escolher dois pontos fáceis, dois pontos que eu tenho o valor dele bem à mão. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui. Nossa. E esse ponto aqui. Poderia ser qualquer outro, tá? Reparem que aqui eu vou ter um triângulo retângulo. No cateto vertical eu tenho variação de corrente. E no horizontal tem variação de diferença de potencial, né? Então aqui a variação de corrente, a corrente foi de 2 para 5, né? Ó, o 2 aqui corresponde a esse primeiro ponto, e no segundo ponto a corrente foi para 5, vezes 10 a menos 6 ampere, tá? Não esqueçam disso. Então, a variação de corrente aqui, 5 menos 2, vezes 10 elevado a menos 6 ampere. Então, variação de corrente, 3 vezes 10 a menos 6 ampere. E embaixo, né, a variação correspondente na diferença de potencial, ela foi de 1 para 2,5. Então, ΔU, 2,5 menos 1, 1,5. E aí, juntando essas duas informações, o que nós temos? Né? Que a resistência, ora, vai ser igual a 1,5, né, que é a variação de diferença de potencial,
dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Lembrando que 1,5 é o mesmo que 3 dividido por 2. Eu posso até separar aqui, vai. Ou poderiam ter feito a conta na calculadora também, tanto faz. Vai. 3 vezes 3 meios, né, que é 1,5. Dividida, eu posso trazer esse 10 a menos 6 para cima, fica 10 a sexta. Vou ter então aqui um 3 e um 3. Então a resistência ôhmica, a resistência sem o estímulo da amônia, é de 0,5 vezes 10 elevado a sexta ohms, tá? E aí, mas o que ele pede é em presença de amônio. Vou chamar isso de um R', que é 4 vezes a resistência sem a presença da amônia. Então, R', 4 vezes 0,5 dá 2 vezes 10 a sexta ohms, é a resposta da questão número 1. Tá? Moleza? Valeu, senhor. Então, era mais a dificuldade maior aí deve ter sido tirar a informação do gráfico, né? Podemos passar para o segundo? Profesor, no ejercicio anterior, ese R línea igual a 4 veces, 4 veces R. ¿Eso sale de onde mesmo? Enunciado, ele diz que a resistência em presença de altas concentrações de amônia é 4 vezes a resistência em condições normais. E o senhor está multiplicando por 0,5. Ok, entendi, obrigado. Não, 0,5 é a resistência natural, né? Ele diz aqui, sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônio. E a pergunta é o valor da resistência em presença de altas concentrações de amônio. Então, portanto, o 0,5 é a resistência do material em condições normais, e aí 4 vezes em presença de amônia, de altas concentrações de amônia. Né? Tá? Dúvidas ainda? Não, professor. Tranquilo. Exercício número 2. Já é dada a resistência, 100 ohms. A corrente que passa pelo resistor é de 20 mA, lembrando que esse M aqui quer dizer 10 a menos 3 ampere. E aí é solicitada a DDP nos terminais do resistor. Um exercício bastante direto, né? Esse número 2. Deixa eu subir isso aqui. Então, no número 2, o resistor tem 100 ohms. A corrente elétrica que o atravessa é de 20 mA, ou 20 vezes 10 a menos 3 ampere. E aí a gente sabe que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Então, aqui, só para ficar um pouco mais fácil, a gente pode trabalhar com 10 ao quadrado ohms, né, para ficar uma conta mais limpa. Então, temos aqui 10 ao quadrado de resistência vezes 20 vezes 10 a menos 3 ampere de corrente. Eu vou deixar aqui o 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Isso dá 20 vezes 10 a menos 1, ou, fica mais fácil ainda, 2 volts, tá? De diferença de potencial. Tudo bem nesse segundo? Bem diretão, né? Não tem muita...
Número 3, ele coloca duas situações. Tá? O mesmo resistor, quando é sujeito a 40 volts de diferença de potencial, ele é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. E a pergunta é, quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, né, qual vai ser a diferença de potencial nos seus terminais? Tem algumas maneiras de fazer esse exercício, umas mais maceteadas, estilo de concurso ou de vestibular, onde você faz do jeito mais rápido possível, né, até para fazer de cabeça. Eu vou mostrar as duas. A que mais me interessa não é essa curtinha, porque eu não estou dando aula em cursinho nenhum aqui, mas aproveito e mostro para vocês como é que se faz ela de um jeito mais rápido. A situação 1 aqui é a seguinte: 40 volts de diferença de potencial, corrente de 20 amperes. Com essa informação, e usando a lei de Ohm, a gente pode calcular o valor da resistência. A resistência, nesse caso, vai ser a diferença de potencial dividido pela corrente, ou seja, 40 dividido por 20, estamos falando de uma resistência de 2 ohms. Tá? E aí, na sequência, quando ele pergunta qual vai ser a diferença de potencial, chamar ela de U', para uma corrente de 4 amperes. É simples, né? É o mesmo resistor, então 2 ohms, a diferença de a corrente elétrica agora 4, então 8 volts, tá? Esse seria o jeito mais tradicional de fazer. Como é que o povo do cursinho faz? Como eles sabem que isso aqui é diretamente proporcional, ele pensa no seguinte, ó. Se a corrente cai de 20 para 4, isso significa que a corrente vai ser dividida por 5, né? Ele simplesmente pega os 40, divide por 5, 8. Aí chega nesse resultado. Por quê? É diretamente proporcional. Ó. Não esqueçam, se eu tenho aqui o resistor sujeito à diferença de potencial U1, corrente R1. U2, corrente I2. E o R não muda. Então, o que ele faz é por proporção direta, é a maneira mais rápida de fazer isso, mas muita decoreba também, né? Não gosto muito disso para ensino superior, não. Isso é uma técnica que deve ser usada só na hora de fazer provas que tem como objetivo aí ser as soluções serem as mais rápidas possíveis, tá? Número 4. Ao ser estabelecida uma diferença de potencial de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Também bem diretona essa, bem fácil, né? Então, aqui número 4. De novo, a gente vai considerar resistores ôhmicos, né? Então, U igual a RI. Se a DDP é de 50 volts e a corrente elétrica é de 5 amperes, 50 é igual a R vezes 5, logo a resistência é de 50 dividido por 5, é uma resistência de 10 ohms. Também aí um exercício com uma solução bem direta, né? Se alguém tiver dúvida, pode falar. O número 5. Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma DDP-U, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor da corrente elétrica, se a diferença de potencial for o dobro do valor inicial,
e a resistência for substituída por outra de valor 3R, esse exercício é um exercício que gera algumas dúvidas mais matemáticas, né? Mas ele é bem simples, tá? A ideia aqui é a seguinte, ó. É mais um teste para ver se vocês conseguem ler e colocar na equação que estão lendo. Então, o que ele diz é o seguinte: situação original, eu pego um resistor R, ele vai ser percorrido por uma corrente I, e isso vai estar associado, né, a uma diferença de potencial U. Tá. A gente sabe que o R não muda. Então, se eu tenho uma outra DDP, U', a qual vai ser submetido o mesmo resistor, ele vai ter uma corrente I'. O R não muda. E aí o que ele diz é o seguinte: o valor da corrente elétrica I', se ele fizer as seguintes mudanças. No lugar de U, ó, vamos voltar aqui. No lugar de U, ele vai ter uma DDP de 2 vezes U. No lugar do resistor R, ele vai colocar um resistor que é 3R. E quem vai ser a nova corrente? A corrente vai ter que mudar também. Tá? Quando a gente passa esse 2 para o outro lado da igualdade, a gente pode arrumar isso aqui assim, ó. U é igual a R, 3 vezes I' dividido por 2. Tá? Então, a corrente antiga ela é igual a 3 meios da corrente nova. Ou ainda, a pergunta do exercício é qual a nova corrente, né? A nova corrente vai ser igual a 2/3 da corrente anterior. Tá? Então, a resposta correta é 2/3 de I. Um exercício muito mais para ver o quanto que está a capacidade de vocês de ler e de colocar nas equações aquilo que está sendo dito em português, né? Na linguagem aí. Tá? Então, 5 exercícios para a gente começar a aquecer a semana. O que nós vimos hoje é a situação em que é colocado um resistor, tá? Um resistor simples, só ele, e isso é pouco usual, né, ou não muito comum nos circuitos que a gente tem no dia a dia. Por quê? Alguém sabe? Hein? Que silêncio. Na prática, o que que nós temos? Nós temos comercialmente alguns resistores padrão, né, que eles têm um valor, que eles são vendidos no comércio, etc. E não faz sentido você criar um resistor com uma resistência específica para cada aplicação necessária. Então, o que que normalmente é feito nos circuitos? São feitas combinações de resistências, né? Eu combino resistores para ter as resistências dos valores que eu quero. E essas combinações, elas são feitas pelo que nós chamamos aí de combinação em série e combinação em paralelo, tá? E é isso que a gente vai ver amanhã, né? Como é a associação de resistores em série e em paralelo. Para que isso ocorra de uma maneira bem tranquila,
eu sugiro que vocês, ainda hoje, a gente tem aí 25 minutos de aula, deem uma revisada no que foi visto hoje, um assunto bem leve, revejam os exercícios para ver se tem alguma dúvida, para que amanhã a gente possa começar com essas combinações de resistências em série em paralelo, sem que vocês tenham ainda dúvidas sobre essas aplicações de lei de Ohm sobre o cálculo de uma resistência simples, tá? Então aproveitem aí os 20 e poucos minutos que nós temos para dar uma revisada em tudo e ver se ficou alguma dúvida e esclarecer a dúvida comigo aqui.